jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Luna, um dos grandes jogos de Stefan Feld, com muitas regrinhas, com muitos detalhes, onde nós vamos tentar aí, ao longo de 6 rodadas, buscar pontos de vitória através de construções do templo, assento aqui no conselho e construção de santuários nas ilhas, né? É um jogo cheio de detalhes, talvez eu não consiga colocar todas as regras aqui, mas é bastante interessante porque tem muita mecânica envolvida aqui. A controle de área, a influência, a manipulação aqui dos meeples, né? Cada jogador começa com 8 acólitos, vamos dizer assim, 8 noviços espalhados nas ilhas. Essa aqui é uma conformação ideal, vamos dizer assim, para os primeiros jogos, né? Depois você tem uma conformação alternativa que fica muito mais indiferente, vamos dizer. Então cada jogador começa com um santuário em uma das ilhas, está pré-marcado aqui, e com 8 noviços espalhados aqui nas ilhas. E você tem na sua reserva 4 noviços e 5 santuários. E o santuário é importante porque, além dele diminuir o custo da ação, ele te dá 4 pontos de vitória ao final do jogo, né? Basicamente, você pode fazer a ação de recrutar, que é você simplesmente baixar os noviços que estão na sua ilha, 2 noviços para o mar, vamos dizer assim, né? E você automaticamente fez o recrutamento, chega um novo para cá. Existe uma situação de ativo e inativo. Noviços que estão na ilha e são ativos, você pode fazer alguma ação com ele. Quando você bota ele na água, ou seja, perto da ilha, fora da ilha, ele está inativo. E aí tem que ter essa clareza, né? Você vai colocar ele sempre perto da ilha onde ele está, porque no final do turno ele vai voltar para lá. São 6 grandes turnos e os jogadores alternam as ações. Cada jogador vai fazer uma ação e automaticamente vai passar a vez, né? Existem fichas de favor ao longo das ilhas. Cada ilha dessas tem uma ficha de favor. E você pode pegar uma ficha de favor dessa, basta que você utilize 2 noviços da ilha, você faz eles ficarem inativos e você pega uma ficha para você, né? Essas fichas são usadas em alguns momentos diferentes e eles te dão grandes vantagens no jogo. Então, você pode recrutar, como eu falei, você pode pegar uma ficha, como eu falei, e aí começa a história. Para você construir um templo, você utiliza 2 noviços também, mas você tem que ter a ficha do templo, que está aqui. E alguns jogadores já recebem. Então, na distribuição do jogo, cada jogador fica aí espalhado em 5 ilhas, né? Em 4 ilhas ele tem os noviços, em uma ilha ele tem o santuário, e as 2 ilhas que ele não é favorecido, ele ganha essas fichas de favor, justamente para não ficar muito prejudicado. Então, se você tem a ficha do templo, da construção do templo, você pode, no lugar onde está o construtor, baixar aí 2 noviços e construir um santuário ali. Como eu falei, no final do jogo vai dar 2 pontos de vitória. Nessa ilha aqui nós temos o tokenzinho da erva, né? Essa erva faz com que os noviços que estejam inativos passem a ficar ativos. Então, se eu descartar essa ficha de erva, devolver aqui para a ilha, esses noviços aqui, por exemplo, que estão inativos, eles podem agora voltar para a ilha e ficarem ativos para fazer a ação de novo. Você não pode fazer isso apenas se estiver aqui na ilha da erva, vamos dizer assim, né? Como é que você se movimenta? Porque veja, eu só fiz a parte de ativar e desativar. E aí você fica com um monte de noviços inativos e vai voltar para a ilha. Então você tem aí duas fichas que fazem essa movimentação. A ficha de maré, que você pode pegar nessa ilha aqui. E a ficha de maré, você pega todos os seus noviços que estão inativos, e se você quiser pegar algum ativo também, e você coloca inativo na frente das ilhas. É assim que você desloca eles ao longo de movimento e planeja sua próxima ação. Se por acaso você perder algum noviço aqui, que esteja preso aqui nos templos, ele vai estar aqui no pier, e aí você também pode utilizando essa ficha de maré. E a ficha de veleiro. A ficha de veleiro, você descarta ela e você pode pegar 2 noviços que estejam ativos em uma ilha e colocá-los ativos em outra ilha. Isso aí também é uma movimentação importante para você pegar aí fichas ou construção. E por que você faz essa movimentação? Porque no final de todo mundo acabar a movimentação, você vai procurar estar onde está a sacerdotisa. Porque ela vai te dar 5 pontos de vitória para quem tiver mais noviços perto dela. É como se os noviços estivessem aí ouvindo a palavra.
e o segundo colocado ganha 2 pontos, né? Então você procura estar perto dela e você procura fugir do apóstata. O apóstata é o cara negativo. Se você estiver perto dele ali, estiver na ilha dele, ativo ou inativo, você perde 1 ponto por noviço que esteja lá, certo? Aqui nós temos outras maneiras de pontuar, que é a maneira que você coloca as suas pedras de poder aqui nos templos, né? Então, você precisa ter uma sequenciazinha de ações. Você precisa estar numa ilha que seja válida aqui, que tenha a pedra válida, o símbolo da pedra válida, né? E aí você baixa 2, um deles vem garantir a pedra que está aqui. Isso é uma ação. Depois dessa pedra ser escolhida, você vai poder santificar essa pedra, que é colocar essa pedra aqui no templo de construção. Isso, no final do turno, vai valer uma pontuação. Mas quando você coloca a pedra, você está ganhando aqui 6 pontos nessa primeira rodada. E aí na segunda rodada, o guardião do templo vem para cá e vale 5. Então, quem coloca primeiro ganha mais pontos, né? Mas a proporção que você vai andando, você vai tendo números maiores. E é interessante, porque quando você coloca o seu templo, se ele estiver do lado de algum templo que tenha noviços de outros jogadores, eles são expulsos. Só não são expulsos se eles tiverem aí esse selo, né? E esse selo você consegue garantir justamente com uma fichinha de selo. Você consegue mover o selo de um neófito para outro, de um noviço para outro lugar, né? O guardião do templo começa aqui porque está marcando a 6ª rodada, mas você está de olho numa dessas pedras aqui. Então você pode subornar, tem uma ficha de suborno aqui, né? E você automaticamente pode concorrer agora a essas fichas de cá, que são números maiores. Então, quer dizer, demora mais para que você seja retirado do mapa, se for o caso, né? E cada vez que você retira um noviço, você ganha ponto. E se você mantiver ali, se você tiver 3, 4, você vai ganhar aqueles 3, 4 pontos no final da rodada. Nós temos, por último, uma ficha de acólito. Essa ficha de acólito você pega nessa aqui e ela serve como ao invés de ter de você usar 2 noviços, você usa uma ficha e o noviço para fazer a ação. Além disso, você pode a qualquer momento, né, na sua jogada, baixar, apenas tornar inativos, para poder fazer com que o apóstata ande 1 ou 2 casas, ou 3 casas, dependendo do número de noviços que você baixou, na outra direção. Quer dizer, você pode colocar ele para prejudicar outros jogadores ou para se livrar dele, né? Então, é uma estratégia interessante também. E, por último, e não menos importante, a ação de você simplesmente virar a vela, né? Aqui você tem 4 fichas de vela. Significa que se você não tem mais ação para fazer, você vira uma ficha de vela. E a vela vai apagando. Quando chegar na última, o último jogador que pegar ela ganha 1 ponto de vitória e você termina o turno imediatamente. Quem pega essa ficha passa a ser o primeiro jogador. Então são várias ações que você pode fazer. É difícil de você jogar bem esse jogo no começo, porque tem muita coisa para você fazer. Isso aqui anda bem mais rápido do que parece, né? Você tem pontos de vitória. A sacerdotisa dá pontos positivos, o apóstolo dá negativos, e na preparação do outro turno, ela anda 5 espaços no sentido horário, ele anda 1 no sentido anti-horário, e o construtor anda 4 no sentido horário. Então você vai ter que ir atrás do construtor para construir os santuários. E a proporção que você vai colocando os seus noviços aqui na mesa, você vai perdendo eles, então você vai ter que recrutar. Então tem um equilíbrio muito sutil do que você vai poder fazer nesse jogo, né? Esse é o jogo, são 6 rodadas desse jeito. Eu sei que as regras são bastante amplas, né, e com muitos detalhezinhos, então não está exatamente como você pode fazer, mas você vai ter vários outros vídeos aí para procurar. Mas o algo a mais que eu trago nesse jogo é a figura da sacerdotisa. Esse jogo tem uma cara toda aí de ser um jogo medieval, então você tem o apóstata, você tem o construtor, você tem cabanas, essa coisa das ilhas. Isso lembra muito a parte de Avalon, os contos, as lendas arturianas, né, que falam aí da importância das mulheres. Então, Guinevere, Morgana, Nimue, que eram a sacerdotisa, e as religiões, né, as seitas que são orquestradas, administradas por mulheres. E, obviamente, ao longo de toda a Idade Média, você tem o cristianismo transformando isso em pagão, né? Então, essas religiões todas foram muito confundidas com bruxarias. Então, é um período da história onde as mulheres sofreram muito. E, obviamente, você traz isso para os dias de hoje,
nas religiões de matriz africana, onde você tem mães de santos, né, e alorixás aí que sofrem perseguição. Né? Então, as mulheres têm um poder sagrado, têm um poder muito forte e conduzem religiões e são perseguidas até o dia de hoje. Né? A religião Wicca é uma religião que também é administrada por mulheres e tem um pouco a ver com essa coisa de natureza, com essa abrangência, com esse culto, né, às mulheres e ao poder das mulheres. Então, esse jogo remete um pouco a essas questões, onde uma religiosidade ela não vai ser obrigatoriamente feita, administrada e realizada por homens. As mulheres têm um poder e têm uma importância muito grande em algumas religiões espalhadas pelo mundo. E se não tem essa importância toda, é porque você teve sempre o machismo e sempre associado à bruxaria, né? Associando as mulheres à bruxaria, a uma coisa ruim, a uma coisa do mal, como sendo suscetíveis à maldade. Né? Então, essa associação, a primeira vez que eu joguei, justamente ficou muito ligado a esses contos arturianos, onde você tinha aí figuras de mulheres muito relevantes. E transportando para os dias de hoje, você tem essas figurações em religiões que são representadas também por mulheres. Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã, 23 horas, nós vamos voltar aí à nossa live para falar um pouco mais desse jogo, explicar um pouco mais de alguns detalhes de regra que não ficaram tão ok, e falarmos um pouco dessas religiões diferenciadas, que são conduzidas por mulheres. Você tem na igreja católica mesmo, você tem algumas religiões, algumas igrejas que foram, algumas mulheres que foram ordenadas padres. Nós estamos aí na época do concílio, né? O Papa infelizmente faleceu e hoje não mais, mas já teve momentos, existem igrejas cristãs que têm padres mulheres, né? Sacerdotes mulheres. Então a gente vai falar um pouco disso na nossa live de amanhã. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.